Dani, você sabe que tem uma pesquisa do IBGE que mais de 100 mil brasileiros não procuram os hospitais quando ficam doentes porque acreditam que só a oração e a fé pode curar. É verdade, tem muita gente que tem muita fé, né? E agora você vai ficar sabendo que a oração é muito importante, é o melhor remédio para curar as enfermidades. Uma fé, olha, não depende de religião não, viu, gente? Ela pode levar à cura, sim. E você vai conferir agora uma reportagem, né, querida, da Ana Paula Abrão, que você vai poder conhecer melhor sobre esse assunto. Olha só. Cuidados com o corpo, com a alimentação, recorrer a terapias e medicina alternativa. A saúde em primeiro lugar. Em alguns casos, as doenças parecem não ter explicação. É quando o ser humano procura a ajuda do sobrenatural. Segundo o IBGE, estatísticas revelam que há quase 100 mil pessoas no Brasil que, quando ficam doentes, não procuram um hospital e preferem se entregar a religiosos que oram ou rezam por sua cura. A mãe de Estela está na UTI em estado grave por conta de uma infecção generalizada. Estela tem a quem recorrer. Olha, a oração é o principal, porque a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Nós sabemos que os médicos são limitados, a ciência é limitada e isso foi a esperança que a gente tem, que eu vim buscar. Porque minha mãe estava desenganada, continua em risco gravíssimo, mas por conta dessa fé que nós temos e da unção dos enfermos que ela recebeu, que eu solicitei aqui ao padre, e com essa unção dos enfermos foi possível que ela realizasse a primeira diálise, que mesmo em estado gravíssimo e desenganada, ela recebeu a unção no dia seguinte, ela fez a diálise, ficou estável e hoje está realizando a segunda. Ainda tem risco, lógico, mas isso é uma bênção de Deus. Essa garota se prepara para uma cirurgia delicada. Ela vai trocar a válvula no coração. E mesmo de pijama, vai à missa que acontece na capela do hospital. Como é que você se sente depois da oração? Bem melhor, bem mais confiante, com bastante fé, que eu estava bem triste e com medo, mas agora estou bem confiante e com fé. Renovam-se as energias? Com certeza, isso sempre falta, né? Renova as pessoas que estão aqui muito tempo, pouco tempo, a gente fica bem tranquilo, mas sabendo que Deus está perto da gente. Além das missas, todas as quintas-feiras, Robson coordena um grupo de oração de um hospital em São Paulo que reza pelos enfermos. São 400 grupos por São Paulo. E aqui no Hospital São Paulo, quando nos chamam, nós vamos até os leitos, nós oramos pelas pessoas, porque somos igreja. E o trabalho da igreja é orar e trabalhar para que as pessoas tenham vida e vida em abundância, porque foi isso que Cristo prometeu para nós. Mas muita gente procura a igreja, procura a fé realmente nesses momentos mais difíceis, né? Com toda certeza, porque, como já diz o ditado, a pessoa vem pelo amor ou vem pela dor. E nessa situação, quando vem pela dor? Quando vem pela dor, nós encontramos primeiramente uma fé nova, que se renova na pessoa, porque Deus quer fazer nova todas as coisas. Agora, vivendo a Semana Santa, nós encontramos um Deus que, em meio a todo mundo que achava que estava morto, Ele ressuscita ao terceiro dia. E isso é fé. Fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas inteiramente, como diz em Hebreus 11, versículo 6, é a única maneira de agradar a Deus. E quando a fé leva a gente para perto de Deus. E com isso as pessoas alcançam a vida prometida por Jesus. Aos que permitem, eles vão até o leito para uma prece especial. Seu Francisco está lúcido e não se engana. A doença que tem é consequência dos anos em que a bebida era a inimiga de todas as horas. Eu fui um cara que eu bebi muita cachaça. Mas eu já parado há 34 anos, eu não esperava que fosse acontecer isso aí. Mas infelizmente aconteceu. Eu já estava frágil e o vírus aproveitou e me pegou. Ele chegou ao hospital com a cirrose hepática. O quadro se agravou para a hepatite C. E por conta disso, um transplante do fígado foi inevitável. O senhor reza bastante? Rezo bastante. O senhor acredita muito em Deus? A minha vida é Deus. Deus sem nós é Deus. E nós sem Deus não somos nada.
O seu Francisco acabou de voltar da missa na capela do hospital. Mas quando o pergunto se ele quer mais uns minutinhos de reflexão... Faz mal? Será que rezar mais um pouquinho? Nunca é demais. Estamos aqui com o diácono, com a Robson dá início à oração com os outros voluntários do grupo de oração do hospital. Então, nesse momento, eu convido o Senhor a abrir as mãos e nós vamos orar. Concede, Senhor Jesus, saúde para a alma, para o corpo, para que seja restabelecido pela Tua graça, para que o seu Francisco possa retornar às suas atividades. Nesse momento, Senhor Jesus, eu quero pedir, Senhor Jesus, que pela força do Teu Santo Espírito, agora o Senhor traga todo o restabelecimento para a alma. O semblante do seu Francisco parece se encher de esperança. Maria possa trazer toda a saúde, toda a paz e possa tocar inteiramente em tudo aquilo que o seu Francisco sonha e deseja em ser. Mas engana-se quem pensa que a igreja incentiva os seus seguidores a entregar a fé, a cura para todo o mal. É bom sempre deixar bem claro isso, que as pessoas nunca são orientadas da parte da igreja a deixar o acompanhamento médico, mas precisam confiar e ter a sua vivência também de fé, na prática, nas missas, né, também nos atendimentos de oração, nos plantões de oração, também nas paróquias, para que assim também possa experimentar a graça de Deus que é concedida a todos gratuitamente. No mundo da medicina e da ciência, existem provas concretas de que a fé pode curar. Pelo menos é o que diz uma autoridade no assunto. Várias. Muitas provas. Se você for em Lourdes, por exemplo, você vê isso todo dia. Vem a fé do paciente, né? E ele chega, com a fé dele, ele consegue a cura. Como eu estou dizendo, em Lourdes, eu vi isso acontecer. Então, durante a procissão, um senhor de muleta vinha se arrastando e no fim da procissão ele estava andando. Para quem acredita, os resultados podem ser inesperados. Meu coração eu quero derramar diante. O pastor Dayan Alencar sabe bem o que é isso. Há 5 anos, ele recebeu a notícia. Estava com leucemia linfóide aguda, um câncer na medula. O corpo para de produzir sangue, uma doença considerada praticamente incurável. Aquela bomba, aquela notícia bombástica que a gente jamais espera. No começo você fica pensando, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ficar vivo? Dayan chegou a ficar 1 ano no hospital, mas os médicos o liberaram. De repente a leucemia voltou. E voltou para matar mesmo. Quando o médico me ligou falando, Dayan, você tá bem? Eu falei, tô bem, por quê, doutor? Ele falou, não, porque agora a leucemia voltou e está ocupando 98% da tua medula. O pastor chegou a ir para Dallas, no Texas, para fazer um transplante de medula óssea. 8 dias após o transplante, ainda no quarto do hospital, o médico confirma um milagre. Por favor, não me pergunta nada porque eu não vou saber te responder. Faz 25 anos que eu faço transplantes de medula e eu nunca vi acontecer o que está acontecendo com você. A medula nova já está funcionando, já matou todo o câncer da medula velha e você já está curado. Vai embora para a tua casa e, por favor, não me pergunta nada. Foi assim que aconteceu o processo todo. Foi um milagre? Foi um milagre, sem dúvida. Milagre a gente não explica, milagre a gente vive. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E confiarmos em Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar certo. Mauri, você teve que colocar a sua fé em ação? Com certeza, sem dúvida alguma, a fé realmente foi aonde mudou a história da minha vida. Há 15 anos, o cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Chororó, e Maurício, com quem forma a dupla sertaneja, é evangélico. No início da conversão, um momento difícil. Lá em casa, como todo mundo tem esse lado de vaidade, cabelo, tem o lado genético de meus irmãos, e caiu o cabelo e tal. E comecei a sentir uma falhazinha no meu cabelo
Fui procurar um médico, porque meu irmão chorou, me indicou lá um tal de remédio chamado Propécia. Fui tomar esse remédio, só como o remédio é um remédio com a fórmula meio forte, é necessário você passar pelo médico. Mauri passou pelo médico e em seguida por um exame de sangue pedido por ele. O cantor foi encaminhado a um especialista. E foi detectado que eu estava com hepatite C, crônica. Fiz a biópsia, o meu fígado estava já totalmente corroído. A hepatite realmente pegou, o sangue contaminou meu fígado, estava todo como se fosse uma esponja, toda furada. No tratamento, Mauri perdeu mais cabelo, emagreceu e ficou com a fisionomia visivelmente fragilizada. Chegou a desmaiar no palco de um show. Mas uma luz no fim do túnel o fez exercitar a sua fé. Estava vindo uma vacina de Cuba e essa vacina ela tinha mais resultado para o paciente e ele tinha que tomar menos dosagem como eu estava tomando antes. Em vez de tomar 3 vacinas por semana, eu tomava uma só e o resultado era menor e a possibilidade de cura era maior. Mauri tomou as vacinas e seguiu o tratamento por 7 meses. Num retorno de rotina, um exame surpreendeu a médica. É absurdo, não sei, não estou entendendo. Não existe mais nada no teu sangue. Mas por quê, doutora? Não, está decretado aqui que você não tem nada. Negativou, você foi curado, não tem o vírus da hepatite em você, não existe mais. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E confiarmos em Deus. Estamos no Centro Espírita Grupo Socorrista, em São Paulo. Uma impressionante quantidade de pessoas vem aqui todas as semanas. Às quintas-feiras, a casa abre para dar passes e palestras. Nesse dia, chega a receber quase 1000 visitantes. Mas o Centro Espírita ficou conhecido por atender casos mais graves. Doentes para quem os médicos já não dão mais esperança. São pacientes que se apegam à possibilidade de que a cura venha de um outro mundo, o mundo espiritual. Esse é o médium mais respeitado por aqui. William encarna o médico Johan. Ele garante que as cirurgias são capazes de curar qualquer tipo de doença. Para isso, basta ter fé. Quando se fala de uma hidrocefalia, quando se fala de um tumor no cérebro, quando se fala até uma gestação que tanto se quer e não consegue, nós conseguimos. Mas não é para todos. É para algumas pessoas que têm merecimento e fé e que se libertam e querem fazer uma cirurgia. As cirurgias são realizadas de segunda a quarta-feira. Por semana, cerca de 70 pessoas são operadas, inclusive crianças de todas as idades. Ninguém paga nada pela cirurgia espiritual, é tudo de graça. Mas a cura tem o seu preço e a moeda significa a mudança de atitude. Sair curado demora 3, 4 meses com fisioterapia. E eles acham, como já não sente dor, vão fazer tudo. Subir a escada à vontade, descer a escada, correr, até cair como caiu aquela paciente. Primeiro, não ficar parado, andar. Andar, não correr. Diariamente. Meia hora, como diz o William, fala para frente e meia hora para trás. Porque não te cansa. Até porque você vai ver flores, pássaros, pessoas. Essa senhora sofre com uma artrose no joelho há 3 anos. O médico analisa a região e começa a operar. Qualquer um que tivesse o problema do joelho estaria gritando. Isso seria bem pouco. Agora, veja o que eu vou fazer. Vamos lá, bem solto, bem solto. Solto, 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 solto. Os movimentos são impactantes, impressionam qualquer um. E aí? Não tem dor. Assim, agora ele está adormecido. É como se eu tivesse tomado uma anestesia. Eu não sinto o joelho. É como se eu não tivesse o joelho agora. A estimativa é de que o espiritismo tenha perto de 30 milhões de simpatizantes no Brasil. A maioria segue outras religiões, mas encontra na doutrina espírita solidariedade e esperança. Para evitar o sofrimento e, na melhor das hipóteses, se livrar dele,
Os budistas aderem ao pensamento positivo, um trabalho mental que visa, sobretudo, a qualidade de vida. Existem relatos de que a meditação budista pode curar pessoas de doenças psicossomáticas, aquelas desencadeadas por problemas emocionais. No budismo tibetano, a base de todo o relaxamento é a respiração. Essa prática é indicada para pessoas nervosas, com raiva ou com uma crise de pânico. Quando estamos nesse estado emocional, não respiramos controladamente. Os adeptos dessa religião afirmam que não deixam de sentir com os problemas, mas lidam com eles de forma mais leve e menos dolorosa. Os cristãos acreditam que Deus cura as pessoas por meio do Espírito Santo. Os espíritas alegam ser curados por médiuns. Os budistas pelos mantras. Cada religião procura focalizar em algo. Apesar das diferentes crenças e atribuições, todas acabam por ter um fator em comum: a fé.